Vamos iniciando então a conclusão do estágio supervisionado. A ideia é a gente apresentar então a conclusão, né, todas as etapas do estágio com o produto virtual. Meu nome é Tiago, estou terminando a segunda licenciatura em pedagogia. A minha orientadora então é a professora Fabiana dos Santos. Então, a ideia, o tema é associação e raciocínio lógico através da gamificação, a área de concentração, metodologias de ensino, e o programa de extensão é metodologia e estratégia de ensino e aprendizagem, né? Através aí da ajuda da professora Fabiana, deu para encaixar, né, nesse projeto 1 de abstração e memorização e raciocínio com jogos de tabuleiro, né? A gente adaptou para os jogos virtuais. Nesse momento de pandemia, está sendo muito utilizado nas web aulas. Esse vai ser o nosso, dentro do produto virtual da trilha de aprendizagem, da trilha pedagógica. A síntese, então, das etapas do estágio. O projeto de estágio, então, é o aprendiz como alguém ativo e participativo, parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, a gente já tem um ensino hoje horizontal, onde o professor não fica mais naquele pedestal e o aluno lá embaixo. Temos um ensino, assim, onde o centro de tudo é o aluno. Então, a ideia desse projeto é isso, fazer essa interação maior, essa participação maior, sem aquele medo que o aluno tinha, às vezes, no passado, até de perguntar para o professor, né? O roteiro de observação foi feito na Instituição de Educação São Francisco Zona Norte, na cidade de Porto Alegre, bairro Rubem Berta, na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 4879. Então, a maioria das informações eu obtive através dos meios virtuais, né, como o Facebook, o site e as informações complementares via ligação. O paper de estágio, a ideia então é inovar o ensino-aprendizagem de forma que as aulas sejam mais interativas, dinâmicas e mais participativas, que realmente envolva e que o aluno queira fazer parte, né? Que seja uma brincadeira, mas uma aula não com um tom de brincadeira, mas uma brincadeira saudável, que é aquilo que já se traz, né, no dia a dia deles. Hoje, 52% das pessoas no mundo, né, em torno de 3, dentro de 3 bilhões de pessoas hoje jogam algum tipo de jogo. Desses 3 bilhões, 52% utilizam jogos celular com touchscreen, né? Então, produção, né, a ideia é despertar a alegria de pensar através das metodologias ativas, tornando a web aula mais interativa e encurtar a distância imposta por esse contexto. Não que esse método não possa ser utilizado presencialmente. O objetivo geral é demonstrar os benefícios dos jogos virtuais no contexto do ensino-aprendizagem, e os objetivos específicos é apresentar a gamificação como uma saída, né, que tem que ser cogitada para uma colaboração, uma maior participação, né, estimular, tornar as aulas mais estimulantes, né, interativas para os educandos, buscar um ganho significativo da aprendizagem, testar de forma mais lúdica realmente o que está sendo aprendido, e focar no estudante como um personagem central do processo de ensino-aprendizagem por meio das metodologias ativas, converter as aulas em algo prazeroso, amigável, mais amigável, né, interessante através dos jogos virtuais. Fundamentação teórica se usou Gomes, o Valente, o próprio Barreto, né? Então, fundamentação teórica com a melhoria dos consoles de videogame, os gráficos ficaram mais realistas, dificultando saber o que é real e o que é virtual, né? Então, a gente consegue ter uma geração de players, alunos players, que são jogadores, e alguns até tornam isso uma profissão e recebem por isso. Então, por que não inserir algo que é do cotidiano, né, deles na sala de aula? A metodologia, né? Aqui os participantes, então, eles, a gente, eles vão tendo, a gente cria um site, né, através aqui do Kahoot, pré-determinado pelo professor, já cria algumas questões com tempo determinado pelo professor, a pergunta e 4 alternativas, né? Todos os participantes ingressam nessa sala, se dá um tempo variado aí de
de 30 segundos, 1 minuto a 2 para cada pergunta, e os participantes então vão respondendo. A cada rodada de pergunta vai se tendo um ranqueamento de posicionamento deles, eles têm 4 alternativas, então se dá um tempo, eles respondem, aí tem o ranqueamento, e eles vão disputando saudavelmente o topo ali do ranking, né? Essa é a ideia. E aí, num primeiro momento, se colocariam 10 questões para que eles pudessem responder e de pronto saberiam, né, eles saberiam se acertaram ou não. Né? Então, a metodologia seria basicamente essa, né? Fazer com que eles se motivassem, né? A competição natural que o ser humano tem, motivasse eles a participar e disputar com os colegas o topo do pódio, né? Então, os 3 primeiros colocados no final, eles têm um pódio que aparece, tem toda uma parte ali gráfica do site, como vários outros, né? A gente percebe aí nesse contexto, né, que foram surgindo nesse último ano, explodiu, né, essa questão dos jogos. Então, as considerações finais, a ideia é os teóricos, tanto os teóricos quanto os dados estatísticos, eles mostram, né, a importância dos jogos, dos alunos, da geração dos alunos gamers, né, muitos ganham dinheiro com isso, e hoje a gente tem essa possibilidade com as inovações tecnológicas, muitos, claro, dependendo da realidade de cada aluno, a gente percebe que é possível que eles consigam jogar e ter acesso, né, a celulares com touch e tal, para poder fazer essa participação dentro dessa proposta. Né? E como fica muito perto da realidade deles, fica muito mais fácil, fica bem mais fácil para eles interagirem, né? E às vezes, muitas das vezes, eles conhecem mais do que o próprio professor, né? Essas questões. Então a gente vai ganhando uma grande participação, adesão, envolvimento deles, né? E essa disputa vai se estendendo, né? Ao longo a disputa termina, mas aquele debate em volta do jogo fica. E isso é bom porque eles vão rememorando, né? O erro, o acerto, né? O que tinha que fazer diferente. Isso é bem interessante. Aqui as referências que a gente utilizou, né? No trabalho. E na sequência vamos inserir o link aí para o vídeo. Então, basicamente é isso, a ideia, a proposta é essa, fazer com que os alunos participem, se envolvam, brinquem, aprendam brincando, né? E se a gente tem essa possibilidade, e na prática, como isso poderia ser utilizado, né? Vamos dizer, quando voltar às aulas presenciais, poderia sim o professor fazer uso de uma TV ou um projetor e ao invés deles participarem através virtualmente, ele colocar essas perguntas com tempo, pode-se criar, dividir a turma em grupos, né? E aí se dá um tempo para eles pensar e responder, também daria para fazer uso. Né? Ele tem uma música, é um joguinho tipo Show do Milhão, que ele vai passando ali, vai acelerando conforme o tempo vai passando, pressionando a pessoa para que o aluno consiga chegar na resposta, né, o mais breve possível. Né? Então, a ideia desse trabalho é isso, é apresentar a ferramenta, a possibilidade, né? A gente escolheu aí a área da matemática, né, para o terceiro ano do ensino fundamental e cálculos assim adequados para faixa etária, né? Agradeço aí a professora Fabiana pela oportunidade e obrigado.